Então, vamos considerar o seguinte exercício. Essa lagrangiana gera a equação de movimento de oscilador amortecido, que é 2 pontos mais lambda Q ponto mais ômega 2Q igual a 0. Com a hamiltoniana associada, você pode obter a hamiltoniana correspondente, e a hamiltoniana correspondente é essa aqui, E elevado a menos lambda T, P2 sobre 2M, mais então, dada esta hamiltoniana, o exercício é o seguinte: provar que a seguinte transformação é canônica encontrar uma função geradora e a hamiltoniana transformada. Então, dada essa hamiltoniana, que tem uma dependência temporal explícita e que gera a equação de movimento de um oscilador amortecido, ou uma equação equivalente à de um oscilador amortecido, nós queremos efetuar essa transformação canônica e ver como fica a hamiltoniana transformada. Então, primeiro queremos provar que isso aqui de fato é uma transformação canônica. Tá? Uma maneira imediata de mostrar que isso aqui é uma transformação canônica é calcular o parênteses de Poisson de Q maiúsculo com P maiúsculo e ver se dá 1. Essa é a condição, para um caso de um sistema com um único grau de liberdade, essa é a única verificação que precisa ser feita. Olha aqui, ó, parênteses de Poisson de Q com P, tá? Vai dar isto com isto. Isso aqui com aquilo é 0, porque o parênteses de Poisson de Q com Q é 0. Tá? Fatores multiplicativos que não dependam dos Qs e Ps saem do parênteses de Poisson pela propriedade de linearidade. Então, o parênteses de Poisson de Q maiúsculo com P maiúsculo vai dar essa exponencial multiplicada por essa, que dá 1, parênteses de Poisson de Q minúsculo com P minúsculo, que é 1. Então, isso aqui é trivialmente igual a 1. Então, nesse caso, é extremamente imediato verificar que a transformação é canônica. Agora vamos à questão de encontrar uma função geradora. Nós temos que optar por algum tipo daquelas transformações canônicas, daqueles 4 tipos. Tá? Ou raramente a gente pode querer procurar algum tipo híbrido, mas em geral é um daqueles quatro tipos serve como função geradora. A do primeiro tipo não existe para essa transformação. Por quê? A do primeiro tipo é F1 de Q minúsculo, Q maiúsculo e T. E para isso é necessário que essas variáveis sejam independentes. Mas a primeira equação acaba dizendo que elas não são independentes. Então, essa aqui está fora de cogitações. Não existe para essa transformação canônica uma função geradora do tipo 1. A seguinte é uma função de Q minúsculo, P maiúsculo e T. Para isso, então, por exemplo, vamos optar por uma transformação, pela busca de uma função geradora desse tipo. Para isso, estas equações têm que ser expressas, né, em termos desse par de coordenadas como independentes. A primeira equação já dá o Q maiúsculo em função do Q minúsculo. E desta equação aqui, ó, nós podemos expressar P minúsculo como função de P maiúsculo e de Q minúsculo. Esta equação aqui, ó, pode ser reescrita da seguinte maneira. Vamos fazer o seguinte. P minúsculo, multiplicamos por exponencial de lambda T sobre 2, então vai dar exponencial
de lambda-t sobre 2 P maiúsculo e transportamos esse termo para lá multiplicado pela exponencial de menos lambda-t sobre 2. Então, menos m lambda sobre 2 Q é elevado a lambda-t. Então, ó, a primeira equação tem no segundo membro uma função só dessas variáveis, e a segunda equação foi posta numa forma em que também no segundo membro só aparecem essas variáveis Q minúsculo e P maiúsculo. Mas para uma função geradora do tipo F2 de QPT, aí nós devemos procurar como são as equações de transformação para esse tipo de função geradora. Se vocês forem olhar lá atrás, vocês vão ver que nesse caso unidimensional as equações ficam assim, ó. Então nós temos que encontrar uma função F2 dessas variáveis de tal maneira que estas equações aqui coincidam com esta e mais esta. Tá bom? Estas equações aqui têm que representar o mesmo que esta juntamente com esta outra aqui. Tá? Se encontrarmos uma função F2 com essa propriedade, fica de novo, né, caracterizado que a transformação é canônica. Uma outra forma de caracterizar uma transformação como canônica é pela exibição explícita de uma função geradora. Então, para determinar essa função F2, ó, olhem, por exemplo, para essa equação, que deve ser o mesmo que isso aqui. Então, se nós combinarmos esta equação aqui, ó, com esta, devemos ter o seguinte: Q maiúsculo, que é Q minúsculo é elevado a lambda-t sobre 2, e vezes Q minúsculo tem que ser igual à derivada parcial de F2 em relação a P maiúsculo. Para resolver essa equação, nós integramos em relação à variável P maiúsculo e ficamos com F2 de QPT tem que ser E elevado a lambda-t sobre 2 Q minúsculo P maiúsculo, e o que mais tem que entrar aqui? Uma função arbitrária de Q minúsculo e T. Agora, nós devemos exigir que esta equação coincida com esta. O P minúsculo tem que ser derivada parcial de F2 em relação a Q minúsculo, que é exponencial de lambda-t sobre 2P mais derivada de G em relação a Q. Nessa igualdade, este termo aqui é cancelado por esse, e nós devemos ter derivada de G em relação a Q igual a menos m lambda sobre 2 Q é elevado a lambda-t. Se nós integrarmos em relação a Q, nós podemos escolher G como sendo menos m lambda sobre 4 Q2 é elevado a lambda-t. Aqui poderíamos acrescentar uma função arbitrária de t, mas acrescentar uma função só de t a uma função geradora não dá contribuição aqui nem aqui. Então é completamente inútil escrever um f de t arbitrário ali, tá? Então, uma função geradora possível é f2 de QPT
É sempre bom, depois de fazer isso, conferir se de fato, tá, essa função geradora encontrada dá a transformação de interesse. Então, substituir de novo aqui e ver se dá o resultado certinho, tá?